ninguém gosta de perder, né? Ninguém voluntariamente escolhe perder. Ninguém toma a decisão consciente de perder alguma coisa. Pelo contrário, a gente gosta de ganhar e a gente luta para ganhar e às vezes a gente, para ganhar, faz coisas até mesmo fora daquilo que são os nossos valores ou princípios que a gente acredita, mas às vezes quando a gente está ali competindo, a gente corre o risco até mesmo de deixar de lado alguns valores, algumas coisas que a gente acredita para poder tentar ganhar. Ninguém naturalmente faz uma opção por um caminho mais longo, ou mais árduo, ou mais duro, principalmente se quando a gente olha para o lado a gente vê alguém, ou alguma pessoa, ou alguma situação que a gente considera concorrente a nós, e a gente descobre que o concorrente está pegando um atalho, está pegando o caminho mais fácil, mais plano, o que vai fazer com que ele chegue mais rápido até lá. Se a gente olha para isso, então, aí que a nossa ansiedade por ganhar e por passar por cima e por escolher os caminhos mais fáceis, elas acabam aumentando. Nós estamos sempre procurando formas fáceis de fazer o que fazemos. Um exemplo é a tecnologia. A tecnologia é um grande exemplo de como que a gente, ao longo da nossa história humana, sempre estamos tentando achar uma maneira fácil de fazer o que a gente tem que fazer. Nem sempre, obviamente, isso é uma coisa ruim. Pelo contrário, na maioria das vezes, isso é uma coisa boa. Isso vai facilitar a vida, isso vai permitir que a gente tenha mais qualidade, como é o caso hoje. Diminui mortalidade no mundo, diminui doenças, diminui uma série de situações que nas gerações anteriores a nós faziam com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida muito inferior à qualidade de vida que a gente tem. Agora, mesmo procurando ganhar sempre, a vida é feita de perdas também. Nós ganhamos e perdemos, e a gente não sabe exatamente em que proporção que isso vai acontecer ao longo da nossa vida. Algumas pessoas vão ganhar mais do que outras, talvez vão ganhar mais do que perder em relação à sua própria existência. Outras pessoas vão perder mais do que ganhar. A gente não tem exatamente um controle a respeito desse tipo de proporção, mas a gente sabe que a vida é assim. A gente sabe, quando a gente olha para os anos que passaram, a gente consegue ver várias coisas que nós ganhamos e perdemos, e coisas que nós perdemos, às vezes, que nos fazem muita falta. E quando a gente olha para os anos que virão, quando a gente olha para esse ano, a gente sabe que vamos perder algumas coisas. Nos próximos anos, a gente vai perder algumas coisas ao longo da vida. E, na maioria das vezes, a gente não vai ter controle nenhum sobre as perdas. Elas simplesmente vão acontecer. Elas simplesmente vão surgir na nossa vida e, como aquele trechinho da música do Toquinho lá da Aquarela, ela vai nos convidar a rir ou chorar. Você não tem controle sobre uma série de coisas. Você vai precisar simplesmente lidar com essas perdas que vão acontecer na sua vida. E no final você vai precisar decidir se você vai juntar os cacos daquilo que sobrou, se você vai jogar aquilo para o lado e como é que você vai tomar a decisão de viver com essas perdas. Agora, por outro lado, existem algumas perdas que quando a gente olha para trás, a gente descobre que essas perdas foram boas na vida da gente. Que essas perdas, no momento, elas pareciam uma coisa muito ruim, ou muito desagradável, ou talvez um desastre muito grande. Mas quando a gente olha a sequência da nossa vida após aquela perda, a gente descobre que aquela perda desencadeou algumas coisas que trouxeram benefício para a vida da gente. A gente tem aquela parábola chinesa, bem simplesinha, mas que ilustra isso, da vaquinha, daquela família que tinha uma vaquinha e morava num lugar lá, que a vaquinha era tudo que dava para eles, e eles tomavam leite da vaquinha, faziam queijo com leite da vaquinha, e o que sobrava eles trocavam na cidade por alguma comida, eram bem pobrezinhos. Aí um dia um chinês mais velho lá chega com o seu discípulo, manda o discípulo jogar a vaquinha do precipício, o discípulo fica assustado com aquilo ali, mas joga, né? Afinal, os discípulos fazem o que o mestre manda. A gente tem aprendido isso ao longo das nossas semanas nos grupos, né? A gente está falando sobre ser discípulo de Jesus. Então, mesmo quando o mestre manda fazer um negócio meio absurdo, meio esquisito, meio estranho, a gente acaba, pelo menos para a gente fazer.
né? E aí o discípulo do mestre jogou a vaquinha no precipício, eles vão embora. Anos depois, aquele sujeito fica muito culpado com aquilo, achando que acabou com a vida daquela família, volta e descobre que aquela família tinha enriquecido porque aquela vaquinha travava a vida deles. Depois que a vaquinha morreu, eles puderam se mexer e fazer algumas coisas e aí eles prosperaram. A história ela é mais comprida um pouco do que isso, mas essa é a ideia e a gente sabe que existem coisas assim também na vida da gente. A gente consegue pensar em perdas pontuais da vida da gente que no final fizeram muito bem para a gente e vai continuar fazendo. Então a gente, na vida, nós temos perdas boas e nós temos perdas ruins. Nós temos boas histórias que surgem a partir de uma perda e nós temos más histórias que surgem também a partir de uma perda. Então, existem algumas perdas que são boas. Agora, por outro lado, nós temos o nosso instinto de nunca perder. Mesmo aquelas perdas que são boas, o nosso instinto, ele impede a gente de enxergar isso. E muitas vezes impede a gente de tomar decisões favoráveis a uma perda. Decisões que vão nos levar a uma perda. Porque a gente não quer perder. A gente olha para os lados, a gente olha para as pessoas próximas a nós e pensamos que estamos competindo com ela, e isso vai fazer com que a gente tente ganhar a qualquer custo. Agora, e se nós pudéssemos gerenciar algumas perdas? E se a gente pudesse administrá-las? E se a gente pudesse olhar para essas situações na vida da gente, onde as perdas não são impostas, porque onde elas não são impostas, a gente não tem absolutamente nada o que fazer em relação a elas, mas aquelas perdas que estão dentro do nosso controle, aquelas perdas que são gerenciáveis, e se a gente aprendesse a gerenciar isso? E se a gente aprendesse a identificar boas perdas? Será que nós teríamos disposição de tomar a decisão de perder quando a gente identifica que essas perdas são boas? A Bíblia dá para nós algumas orientações sobre boas perdas. A gente tem várias dessas na Bíblia. Eu trouxe algumas. Por exemplo, em Provérbios 22, fala que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Essa é uma situação em que, às vezes, você perder dinheiro vale mais a pena. Porque se você perde dinheiro, você ganha no seu nome, você ganha na sua reputação. E a gente consegue observar isso quando, agora que a gente está vivendo esse tempo no Brasil de caça à corrupção dos políticos, etc., quando a gente vê, às vezes, alguns desses políticos que juntaram bastante dinheiro por um bom período da vida, que poderiam ter uma vida agradável, uma vida financeiramente estável, mas não se contentaram em ter simplesmente uma vida financeiramente estável, quiseram ganhar dinheiro a qualquer custo, e hoje a gente vê um Ike Batista numa prisão do Rio de Janeiro, ou um Sérgio Cabral, ou essas pessoas que a gente vê passando privações que jamais eles imaginariam que ia acontecer. Pessoas que mesmo quando são soltas, eles vão ser execrados na sociedade. A gente vê, volta e meia, um videozinho que alguém grava num aeroporto, que descobre um político lá e começa a xingar o político. O político entra em um determinado restaurante e ele passa a ser xingado naquele restaurante. Ou seja, a ansiedade de ter bastante, levou essas pessoas a perder a sua reputação, o seu nome, a sua tranquilidade, o seu sono e etc. Então a Bíblia mostra para a gente que existem algumas situações em que vale a pena você perder dinheiro, em ordem de ganhar alguma coisa que vale mais do que o dinheiro. Por outro lado, lá no Provérbios 19, a gente tem um exemplo inverso. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Existem situações que a gente precisa abrir mão de outras coisas para ganhar o dinheiro. Então, às vezes, a gente escolhe dormir mais do que deveria, escolhe folgar mais do que deveria, escolhe um caminho profissional mais preguiçoso, mais fácil, mais tranquilo do que teríamos a capacidade de escolher, e isso leva a gente a ter problemas financeiros, isso pode levar a gente a ter crises financeiras na vida da gente. Então, a Bíblia fala que quando o que está em jogo é a preguiça ou o dinheiro, vale a pena você perder
talvez algumas horas de sono no seu dia ou na sua semana. Vale a pena você perder tempo de lazer, estudando ou se preparando para que você possa ganhar mais dinheiro. Então a Bíblia mostra para a gente situações em que vale a pena perder dinheiro e situações que vale a pena ganhar dinheiro. E a Bíblia vai mostrar uma série de outras coisas, nós temos vários outros exemplos disso. E a vida da gente é assim, a gente vai encontrando oportunidades constantes de perdas que valem a pena perder. Mas que habitualmente, quando a Bíblia coloca esses dois exemplos aqui, é porque ela sabe que o nosso instinto é de tentar ganhar aquilo que a gente deveria perder. A Bíblia sabe que nesse primeiro caso, o nosso instinto é ganhar dinheiro a qualquer custo. É às vezes negociar os valores, é às vezes negociar nosso nome, a nossa reputação, para poder ganhar o dinheiro. Mas a Bíblia sabe também que nesse caso, o nosso instinto é de dormir mais, ou fazer menos coisas, ou trabalhar menos, ou matar serviço, ou ficar o dia inteiro na rede social no serviço e não conseguir produzir, ou qualquer outra coisa que nos faça perder dinheiro. Porque nós temos muita dificuldade de escolher perder. De escolher perder aquilo que, em perdendo, a gente tem um ganho futuro muito maior. Esses são alguns exemplos de perda que valem a pena em relação ao ganho futuro. E em relação a essas perdas e ganhos da vida que estão as nossas maiores preocupações. Se a gente parar para pensar, nossas ansiedades giram em torno de perdas e ganhos nessas áreas da vida. Reputação, dinheiro, família, padrão de vida, emprego, a própria vida. Coisas que a gente não quer perder de jeito nenhum, mas que muitas vezes elas conflitam entre si. Muitas vezes, para ganhar alguma coisa, você vai precisar perder outra. Para você conseguir ser bem-sucedido em uma área, você vai precisar abrir mão de outra área. E é aí que esse conflito gerado dentro da gente, de tentar ganhar o tempo inteiro, não aceitar perdas de jeito nenhum, muitas vezes faz com que a gente perca tudo. Ou às vezes a gente perde aquilo que era mais importante. Ou às vezes a gente perde aquilo que a gente não deveria perder. Porque temos a dificuldade de saber perder. Temos a dificuldade de aceitar perder. Quando perder é que seria o ganho lá no final. Qual é, hoje, a sua maior preocupação? Qual é hoje, dessas ou de outras coisas que eu não coloquei aqui, aquilo que mais gera ansiedade para você? Aquilo que mais tira o seu sono? Aquilo que mais talvez faz você brigar com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos, ou com seus pais? Aquilo que mais faz você tomar decisões que muitas vezes você se arrepende depois dessas decisões. Qual é a sua maior preocupação? Agora, uma coisa interessante sobre isso, pensando nas perdas que a gente pode perder, que a gente pode escolher perder, nessas perdas estão os maiores ganhos que a gente pode ter. Essas perdas que são gerenciáveis, que são administráveis, que você pode escolher perder, estão contidas os maiores ganhos que você pode ter na sua vida. E muitas vezes a gente sofre desnecessariamente ao longo da vida porque a gente não tem coragem de escolher perder. Quando escolher perder é que traria verdadeiros ganhos para nós. E aí, nesses casos, quanto maior a perda, maior o ganho. E aí é que entra o grande conflito. Porque às vezes abrir mão de 1 hora ou 2 horas por dia de sono para ganhar dinheiro, a gente às vezes até consegue se disciplinar para isso. Mas às vezes abrir mão de um montante grande de dinheiro para ter paz futura pode ser um pouco mais difícil. Agora, às vezes, abrir mão de todo um estilo de vida, toda uma maneira de viver, de se comportar, de enxergar as coisas, em ordem de ter ganhos eternos,
é mais difícil ainda. Quanto maior a perda, maior o ganho, mas quanto maior a perda, mais difícil é a gente voluntariamente abrir mão dessas coisas, conscientemente tomar a decisão de abrir mão dessas coisas para a gente poder ter esses ganhos futuros maiores que essas perdas trariam para a gente. E quando Jesus estava aqui, na sua missão, na terra, isso foi algo que ele entendeu para a vida dele. É interessante a gente observar que quando Jesus ele viveu aqui, ele viveu como um de nós. A Bíblia diz para a gente, lá em Filipenses, que ele abre mão da sua glória divina, de todo o seu poder, de toda a sua majestade. E quando ele encarna, ele assume um tipo de vida exatamente como é o nosso tipo de vida. Isso significa que quando Jesus vivia aqui na terra, tinha coisas que ele precisava aprender. Eu tenho falado isso com vocês, esse ano eu acho que eu já comentei umas 2 mensagens sobre isso com vocês. Jesus, ele aprendia coisas. Jesus, ele tinha coisas que ele acordava de manhã, ele não sabia muito bem o que ia acontecer, e no final daquele dia ele terminava o dia sabendo uma coisa nova, tendo agregado para si, tendo aprendido, tendo crescido, tendo desenvolvido-se, porque ele estava vivendo uma vida exatamente igual à vida que a gente vive aqui. E é interessante que quando Jesus ele estava vivendo o ministério dele aqui, ele passou por algumas situações onde a opção pelas perdas surgem diante dele, mas não como coisas agradáveis, não como coisas que ele queria abraçar ou que ele queria fazer. E a gente consegue perceber na Bíblia situações que surgem e que tentam Jesus da mesma maneira que nos tentam, que incomodam Jesus da mesma maneira que nos incomodam. Com a diferença de que Jesus ele vai conseguindo tomar as decisões certas, justamente para poder explicar para a gente depois como é que a gente pode tomar essas decisões certas. E aí nós temos uma história, quando Jesus está caminhando para Jerusalém, e que ao final dessa sua caminhada ele vai ser crucificado. Ele está ali na Galileia, indo para a Judéia e fazendo ali uma peregrinação de talvez uns 2, 3 meses, que vai culminar com a sua crucificação, e Jesus enfrenta uma situação dessa. Quando ele estava nessa caminhada, um dia Jesus normalmente ele andava, os discípulos dele ali, os 12 andavam mais pertinho dele, e sempre tinha um outro grupo secundário um pouco maior que caminhava mais próximo dele também, porque quando ele parava para ensinar alguma coisa, as pessoas paravam para ouvir. Eles não eram dos discípulos mais próximos ou originais, mas eles acompanhavam Jesus nas caminhadas dele. Às vezes agregava e ia embora, às vezes caminhava por muito tempo. Jesus está em uma dessas caminhadas, ele reúne os seus discípulos mais próximos, e aí talvez eles estão sentados em algum lugar para comer, ou alguma coisa nesse sentido, e ele faz uma pergunta que, do jeito que a pergunta surge ali, é aquele tipo de pergunta assim, quando você está meio pensando em nada, descansando, não sei o que, surge uma dúvida na sua cabeça, uma curiosidade, que Jesus pergunta para os discípulos, e que é uma curiosidade muito comum para a gente, que a gente também gosta de saber esse tipo de coisa. Ele pergunta para os discípulos assim: gente, quem que as pessoas dizem que eu sou? Ora, Jesus já estava caminhando ministerialmente há mais de 2 anos. Ele já tinha feito um bocado de coisa. Ele não era mais um desconhecido. Ele já tinha curado gente. Ele já tinha feito alguns milagres interessantes. Já tinha multiplicado pães para algumas outras pessoas. Já tinha pregado duramente contra atitudes dos fariseus. Jesus era uma figura famosa. E aí ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que às vezes a gente faz também para as pessoas. O que estão dizendo de mim? O que fulano pensa de mim? O que fulano acha daquilo que eu fiz? Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos. Gente, o que as pessoas estão dizendo? Vocês que saem daqui e vão lá para o meio do povo, o que quando o povo está conversando, eles falam sobre mim? Aí os discípulos falam para ele assim: olha, cada um tem uma opinião. Tem gente que acha que você é um profeta do Antigo Testamento que ressuscitou, tem gente que acha que você é o Elias, tem gente que acha até que você é o João Batista, que a cabeça voltou para o lugar e agora está andando aqui também. O pessoal está criando teorias 1000 a respeito de quem é você, e estão dizendo por aí uma coisa e outra, não sei o quê. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro responde, e aí a nossa história começa a partir da resposta de Pedro
lá em Marcos, capítulo 8, no versículo 29. Porque a partir dessa resposta, vai se desenhar uma situação na vida de Jesus que pode ensinar para a gente sobre a questão de perdas. Então Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. Óbvio, Jesus, né? Estamos caminhando com você, a gente está ouvindo você falar, a gente está aprendendo com você. Você é o Messias. Você é aquele que os profetas do Antigo Testamento, que Moisés, que todo o pessoal da nossa Bíblia disse que viria. Você veio e a gente acredita em você, por isso a gente está caminhando com você. Você é o Messias. Você é o ungido de Deus. Você é o cara que vai resolver todos os nossos problemas. E é por isso que a gente está gastando nossa vida com você. E aí, lembra que então que Jesus está com os discípulos mais próximos, mas o grupo secundário de gente está no redor. Jesus ele fala assim para eles, Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Ou seja, eu não quero que vocês espalhem por aí que eu sou o Cristo. Deixa ainda eles ficarem pensando que eu sou o Isaías, ou o Jeremias, ou o João Batista, ou o Elias, ou quem quer que seja que eles estão pensando. Não quero agora que vocês contem quem eu sou. Talvez algum deles perguntou, por que, Jesus, a gente não pode falar? Por que o Senhor quer guardar esse segredo ainda? E aí Jesus ele explica por quê que ainda não era para eles contarem. Jesus fala assim, ele começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, uma referência ao Cristo, ao Messias, sofresse muitas coisas. E fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Por isso, Jesus não queria que eles falassem nada ainda. Quando Jesus está explicando isso, ele conta para os discípulos dele que ele ia precisar perder algumas coisas nessa caminhada. Os discípulos eles estão olhando para Jesus, eles estão vendo a ascensão meteórica de um super líder que vai resolver todos os problemas da humanidade. E eles estão andando com Jesus porque eles estão acreditando nisso. Porque eles estão com essa expectativa. Eles estão vendo um líder que começou humildezinho lá na Galileia, mas agora qualquer ajuntamento de pessoas que ele faz, qualquer momento que ele para falar alguma coisa, junta 5, 10, 15 mil pessoas em torno dele para ouvir o que ele tem a dizer. E as pessoas escutam o que ele tem a dizer, começam a seguir ele. Os discípulos estão vendo alguém que está crescendo, alguém que está ascendendo, alguém que começa a colocar medo nos líderes religiosos. Na capital as pessoas estão com medo dele, as pessoas começam a olhar para ele e sentir-se ameaçado por aquilo que ele está começando a fazer. Mas para quem está andando junto com ele é uma coisa boa, porque ele está crescendo, nós estamos crescendo junto. Então os discípulos olham para Jesus e veem, ele está ganhando. A gente está do lado do cara que está ganhando, a gente vai ganhar junto com ele. Aí Jesus para e fala para eles algumas coisas sobre perda. E fala para os discípulos, olha, eu não quero que vocês falem para eles que eu sou o Cristo, porque sendo o Cristo, porque eu sou o Cristo, eu vou ter que perder algumas coisas. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu estou nessa caminhada, essa ascensão meteórica, e ela vai acabar. Eu estou agora ganhando os debates com os outros líderes religiosos, eu entro nas sinagogas e quando eu prego as pessoas preferem me ouvir do que ouvir os líderes religiosos, mas isso vai acabar. Isso não vai ser assim daqui a pouco. Vocês estão caminhando comigo com algum tipo de expectativa e talvez quando essa expectativa frustra, vocês vão querer ir embora. Então talvez se a gente falar isso para essas pessoas agora, antes delas ouvirem tudo o que eu tenho a dizer, elas vão querer ir embora agora. Então não fale isso para eles. Agora, depois de tudo isso, eu vou morrer. Depois de tudo isso, eu vou ser entregue para a morte. Nós vamos perder tudo. Mas depois eu vou ressuscitar. Eu vou voltar à vida. E aí a Bíblia diz para a gente que ele falou
claramente a esse respeito. Agora, apesar de falar claramente, essa parte da ressurreição os discípulos tinham o costume de ignorar. Essa parte da ressurreição eles costumavam não entender quando Jesus falava. E apesar de Jesus ter falado várias vezes que ele ia ressuscitar, mesmo depois que ele ressuscitou, teve discípulo que olhando para ele não acreditou nele. E falou, eu tenho que encostar, porque eu posso estar alucinando. Pode ser um fantasma. Os discípulos eles não conseguiam entender essa parte, dessa virada, de que olha, a gente está ganhando, mas nós vamos abrir mão disso tudo. E quando a gente abrir mão disso tudo, nós vamos perder tudo. Mas depois que a gente perder tudo, vai acontecer um negócio que jamais aconteceu na história humana. E é aí que a gente ganha. Os discípulos não conseguiam entender essa virada. Essa coisa de morrer para ressuscitar não fazia sentido para eles. E às vezes é assim com a gente também. Esse momento da transição, de quando você perde para depois ganhar, normalmente não faz sentido para a gente. E é por isso que a gente tem dificuldade de abrir mão. É por isso que a gente tem dificuldade de perder voluntariamente, porque talvez a gente não acredite tanto assim, que depois da perda vai ter o ganho. A gente não consegue visualizar com clareza que depois de abrir mão, perder a gente consegue ver. A gente sabe como que é ruim perder, a gente sente a dor da perda, mas a gente tem dificuldade de ver. E depois, quando a gente ganha. E apesar de Jesus ter falado claramente para eles, eles não entendem. E por não entender, a Bíblia diz que Pedro chama Jesus à parte e começou a repreendê-lo. O termo grego utilizado aqui por Marcos é uma palavra que também pode ser traduzida por convencê-lo. Aqui não é uma repreensão no sentido de você não deve fazer isso, você está errado, não é esse tipo de repreensão. Aqui a ideia da repreensão é a repreensão de que a pessoa chega e fala assim, olha, talvez não é melhor por aí, quem sabe tem uma outra forma, quem sabe tem um jeito melhor, quem sabe ao invés de você continuar caminhando para esse rumo, você não faz a volta e caminha para o outro rumo. É uma ideia, a ideia do termo é a ideia de que Pedro, ele chega para Jesus e começa a falar com ele algumas coisas para tentar convencer Jesus de não fazer aquilo ali. E é interessante quando a gente olha para essa atitude de Pedro, porque aí a gente volta a lembrar que Jesus estava vivendo aqui igual a gente vive. Jesus estava passando pelas coisas igual a gente passa. Jesus, ele estava aprendendo coisas, ele estava recebendo informações, e ele estava tomando decisões na vida dele. Jesus não estava aqui igual um robô, automaticamente caminhando rumo a um negócio. Jesus, ele está caminhando rumo a um negócio igual a gente caminha. Às vezes vem incertezas, às vezes vem dúvidas, às vezes vem tentações. E a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado pelo diabo logo no início do seu ministério, mas a Bíblia diz para a gente, no finalzinho daquele texto lá de Mateus 4, que depois o diabo o deixou para voltar em ocasião oportuna. A Bíblia fala para a gente, então, que ao longo do tempo que Jesus estava aqui, ele continuou sendo tentado para que ele abrisse mão daquele caminho que ele estava seguindo. E aí a Bíblia diz que depois que Pedro começa, e aí assim, a Bíblia vai contando para a gente essas coisas rapidinho, mas isso aqui são talvez minutos, às vezes meia hora, às vezes 1 hora de conversa. Isso aqui é um diálogo tipo os que a gente tem com os nossos amigos. Senta e bate um papo mais longo, chama a parte, eu preciso dar uma palavrinha com você. E aí eles estão lá fazendo as coisas lá e a conversa está acontecendo aqui. E aí a Bíblia diz que Jesus, depois que escuta Pedro, e é interessante como que coloca, ele voltou-se e olhou para os seus discípulos. E, para mim, a maneira como o texto está construído e a sequência aqui está construída, e o que vai acontecer na sequência aqui, aparentemente,
a proposta de Pedro tentou Jesus. A proposta de Pedro, ela foi interessante, ela estava de acordo com aquilo que Jesus estava com vontade de ouvir naquele momento. Logo depois que ele fala que vai ter que sofrer de um monte de forma diferente e morrer, Pedro vem e fala com ele: Senhor, e se a gente fizer diferente? Se a gente seguir um outro caminho? E se a gente for de uma outra forma? E o texto parece dar a entender para a gente que enquanto Jesus estava conversando só com Pedro, possivelmente essas coisas começaram a surgir para ele como uma alternativa. Por isso que a Bíblia fala que Jesus era tentado. Tentação é quando você tem vontade de fazer aquilo ali. É quando aquilo surge para você de uma maneira diferente, brilha os seus olhos de uma forma que agora se torna um conflito interno para você. Mas aí o texto diz para a gente que, de repente, Jesus ele vira para trás, ele olha para os discípulos, para os outros, que não estavam ali, não estavam ouvindo essa conversa, não estavam participando dessa situação. E quando Jesus olha para eles, quando Jesus olha para aquelas pessoas que estavam acompanhando ele tem a nítida compreensão do que está acontecendo. E aí ele vira para Pedro, ainda na sua conversa particular, e fala assim: Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus identifica que aquela proposta de Pedro era a mesma proposta que o diabo vinha fazendo para ele desde o início. Era a proposta do transforma as pedras em pães. Se ajoelha, me adora e fica com todos os reinos para você. Ou então se joga do pináculo do templo e aí as pessoas, os anjos vão te pegar e as pessoas vão ficar maravilhadas com essa situação. O que acontece é que 2 anos depois, ou 2 anos e meio depois da proposta do diabo para Jesus, ele está numa situação em que essas coisas que o diabo tinha proposto para ele estão de novo ao alcance dele. Jesus está multiplicando pães. Jesus está recebendo honra das pessoas como se ele tivesse se atirado de um pináculo e os anjos tivessem carregado, porque ele tinha já curado um monte de gente, feito um monte de coisa, e as pessoas seguiam ele da mesma maneira que seguiriam se ele tivesse aceitado a proposta do diabo naquele outro momento. As pessoas estão sugerindo que Jesus se torne o rei de Israel. E aí, sendo o rei de Israel e os poderes que ele tinha, os outros reinos estão de novo à mão de Jesus. De repente, sem precisar negociar com o diabo, sem precisar fazer um pacto com o diabo, sem precisar adorar o diabo, as coisas estão acontecendo na vida de Jesus por causa dele e da obediência que ele mantinha a Deus, da mesma maneira como o diabo tinha sugerido para Jesus. A questão é que Jesus sabia que o fim daquela jornada era de abrir mão de todas essas coisas. E às vezes é muito mais difícil a gente abrir mão de alguma coisa que a gente já tem do que a gente nunca ter tido aquilo. Era muito mais fácil para Jesus ter falado para o diabo: não vou transformar as pedras em pães, não vou me jogar do pináculo, não vou pegar os reinos, porque ele nunca teve aquilo, do que de repente ele começar a ter essas coisas e ter que abrir mão. E a gente sabe isso quando a gente às vezes tem que abrir mão de alguma coisa do padrão de vida da gente. A gente olha para um tempo na nossa vida que a gente não tinha aquelas coisas, aquilo não fazia falta para a gente. A gente olhava e falava: não, um dia eu quero ter. Mas enquanto não tem, aquilo não te faz falta, aquilo não te incomoda tanto. É um incômodo razoável que você lida com ele. Mas de repente você tem aquilo. Você adquire aquilo, você compra aquilo, você inclui aquilo no seu estilo de vida. E aí acontece alguma coisa na sua vida, algum tipo de revés, que você perde aquilo. Era muito melhor nunca ter tido do que ter e perder. A tentação de Jesus agora ela é muito mais profunda, ela é muito mais forte do que no início, quando ele nunca tinha tido nenhuma dessas coisas. Porque agora a tentação de Jesus é a tentação de perder. Não é a tentação de ganhar. A primeira proposta do diabo é: você pode ganhar essas coisas.
Mas agora a tentação é, para que você vai perder? Para que você vai abrir mão daquilo que você já está tendo? Daquilo que você já está conquistando. E olha, você nem precisou negociar comigo para conquistar. Você conquistou obedecendo a Deus. Você conquistou seguindo o seu caminho, cumprindo a sua missão, com honra. Por que você vai abrir mão dessas coisas agora? Quando Pedro fala essas coisas para Jesus, e aquilo sobe ao coração dele, mas ao mesmo tempo ele olha para os discípulos, e vem à consciência, ele vira para Pedro e fala, atrás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A sua perspectiva, ela é uma perspectiva limitada. A sua perspectiva é uma perspectiva daquilo que a gente está tendo agora, não de tudo aquilo que a gente pode ter. A sua perspectiva é uma perspectiva estreitamente temporal. Você não consegue ver da perspectiva eterna. Então, Pedro, os seus valores, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de responder às propostas que são feitas, elas são extremamente limitadas. E quando você faz isso para mim, você se constitui, e a gente tem que lembrar que Jesus está falando hebraico com Pedro, você se constitui em Satanás para mim. Em hebraico, Satanás não é o nome próprio do diabo, igual ficou para a gente. Satanás é uma palavra, aí eu não sei se é um pronome, um advérbio, o que é na gramática que eu matava essas aulas, mas é adversário, um adjetivo talvez, né? É isso que significa. Satanás em hebraico é um adjetivo, que as pessoas usavam no seu dia a dia, na sua comunicação, quando eles falavam assim, você está sendo um opositor para mim, você está se colocando contra mim. Então Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, por pensar nas coisas dos homens, você se apresenta a mim agora não como um amigo, não como alguém que vai me incentivar, que vai me apoiar, que vai me ajudar a passar por isso que eu tenho que passar. Pedro, você está sendo o meu adversário. Você está sendo o meu inimigo, porque você não consegue ver as coisas da perspectiva da eternidade. E aí a gente aprende uma coisa muito interessante aqui. Nós só escolhemos perder quando ampliamos a nossa visão. Nós só escolhemos perder quando a gente consegue ver as coisas da mesma maneira que Deus vê e não da maneira como a gente é habituado a ver. A gente só consegue voluntariamente fazer essa escolha quando a gente consegue fazer um zoom para fora do nosso planeta, da nossa linha histórica de existência limitada aqui da Terra, a gente consegue olhar para a coisa de maneira global, integral, holística, eterna. E é por causa disso que Jesus, mesmo tentado, ele consegue fazer a virada e olha para os discípulos, e eu imagino que quando ele olhou para os discípulos dele, antes de chamar a atenção de Pedro, ele descobre que se ele acata a decisão de Pedro, ele faria aquilo que todos os líderes da história da humanidade, políticos, tinham feito. Usaram pessoas para crescer. Usaram pessoas para se promover. Estava na mão de Jesus fazer isso. Usar todas aquelas pessoas para que ele pudesse. Mas de repente ele olha para eles e fala, não foi para isso que eu vim. Na verdade eu vim para morrer por essas pessoas. Eu vim para me entregar por essas pessoas. Eu vim para perder a minha vida para que eles possam ganhar a vida. E aí quando Jesus ele entende isso, aí ele para a conversa com Pedro e ele resolve reunir os discípulos para fazer uma afirmação que é a conclusão de Jesus sobre essa situação. Não é um ensino que ele tinha planejado talvez pregar naquele dia,
mas é o insight dele, é aquilo que veio com o aprendizado dele naquele momento. Então, ele chamou a multidão e os discípulos. Não é só os 12, não. Eu quero falar com todo mundo que está aqui. O círculo mais externo, todo mundo precisa ouvir a minha conclusão. E ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Jesus ele reúne o pessoal e fala sobre perder para ganhar. E aí ele resolve explicar para todo mundo por que ele está tomando a decisão que ele está tomando, apesar da objeção de Pedro, que provavelmente era objeção de muitos ali também, mas Pedro é que normalmente tinha coragem de falar aquilo que ele pensava. E eu acho que deve ter sido interessante nesse momento aqui, Jesus ele reúne e fala com o pessoal, olha, vocês têm que negar a si mesmo, quem quiser ganhar a vida vai perder, vocês têm que perder a vida para ganhar. E isso aqui é uma mensagem. Jesus ele não está falando só essa frase de efeito, entre aspas, para colocar no Facebook do pessoal. Isso aqui é um resumo de uma pregação e de uma motivada que Jesus está dando no pessoal. Eu imagino que nesse momento Mateus deve ter levantado a mão ali no meio e falado assim, Senhor, há 2 anos atrás, quando a gente começou essa caminhada, eu lembro lá no Sermão do Monte, está até anotado aqui, ó, eu escrevi. O Senhor falou assim, ó, se o seu direito te faz pecar, arranca ele fora. Né? Se a sua mão direita te faz pecar, corta ela fora. No começo da nossa caminhada, o Senhor propôs que a gente às vezes perdesse assim, no máximo um membro. Um olho, talvez. Né? Uma mão, talvez. Agora o Senhor está propondo a vida. Só tira essa dúvida aqui que eu anotei aqui no pergaminho, eu vou passar esse negócio para frente, mas como é que eu vou lidar com essa situação? Começou fácil o negócio e agora a coisa parece estar piorando. Jesus ele fala assim, é isso mesmo, Mateus. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Jesus ele convida a uma perda completa. Porque aquilo que Jesus está oferecendo é o maior ganho que se pode ter. E essas coisas, elas são coisas que às vezes a gente vai colocando na nossa vida devagar. A gente começa, às vezes como o Mateus lá no início, abriu mão de um emprego ali dele. Tranquilo, mas ainda a coisa está bem. Aí depois ele anda mais um pouquinho, Jesus já manda abrir mão de um olho. Um olho é mais grave que o emprego. Mas tá, melhor, ele anotou lá, vocês viram que ele anotou, né? E caolho para o céu do que enxergar o inferno direitinho. Mas aí Jesus vai aprofundando na proposta. E de repente ele fala sobre a vida. E a gente tem, às vezes, dificuldade quando a gente olha para isso aqui e pensar que eu tenho que abrir mão da minha vida. Mas Jesus começa pedindo para a gente abrir mão de pequenas coisas no início. Para a gente começar. E às vezes a gente não, com medo ou pensando que a gente não vai dar conta de abrir mão da vida, a gente não se propõe a abrir mão nem das pequenas coisas. Nem de coisas do dia a dia. De coisas às vezes simples do nosso dia a dia. Jesus está oferecendo a coisa mais importante que existe. Sua alma. A sua plena comunhão com Ele para todo sempre. Todo o sempre. E quanto maior a perda, maior o ganho. Mas nós ainda somos habituados a pensar como Pedro. E eu queria que a gente concluísse pensando nessa pergunta. O que você faz hoje na sua vida que te faz pensar como Pedro? O que tem na sua vida hoje que quando você começa a perceber que aquilo é uma perda,
que você precisa voluntariamente tomar a decisão de perder, faz com que você chegue para Jesus, às vezes nas suas orações, talvez nas suas reflexões, e fala com ele, mas não tem um jeito diferente, Jesus, de fazer? Não tem uma outra forma que a gente podia fazer esse negócio? Será que sim, tem que ser tão radical? Será que é a vida? Né? Eu já estava assustado com entregar a mão, né? Mas agora a mão já parece um bom negócio. Quem sabe a mão, então, não vai. Né? E eu já aceito entregar a mão, porque a vida... O que é que você tem na sua vida hoje que às vezes faz você pensar como Pedro? Faz você querer negociar com Jesus, propor para Jesus uma alternativa àquela situação. O que tem roubado o seu tempo com Deus hoje? O que tem impedido de você desenvolver a sua vida espiritual de uma maneira mais profunda, mais séria? O que tem atrapalhado a sua alma de estar com Deus desde já? O que são as coisas na sua vida que você não quer perder, mas que está em seu poder perder? Que você tenha a escolha para perder. Porque nas perdas que nós podemos escolher estão os maiores ganhos que a gente pode ter. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Jesus, nós somos gratos porque o Senhor fez essa escolha de perder tudo aquilo que o Senhor poderia ter tido aqui, perder a sua própria vida, para poder ganhar a gente para a sua vida. Nós refletimos já esse mês que passou sobre a importância que a gente tem para o Senhor, e o preço era caro demais, e nós somos gratos porque o Senhor pagou esse preço. E nós somos gratos porque o Senhor nos deixa esses ensinamentos também, e nos ajuda a entender e perceber e discernir quando que vale a pena perder, para que a gente possa ganhar muito mais e possa ganhar aquilo que só o Senhor pode dar para a gente. E o que nós pedimos agora é coragem para a gente poder tomar essas decisões. Coragem para começar, às vezes, abrindo mão de pequenas coisas, experimentando, até que a gente chegue ao ponto de abrir mão da nossa vida, dentro daquilo que o Senhor propõe para a gente a fazer. E o Senhor tem uma maneira individual de lidar com cada um de nós, o Senhor tem uma maneira específica de como o Senhor pede a nossa vida aqui na nossa existência. Para alguns dos seus discípulos, o Senhor pediu a vida mesmo, literalmente. Para João, não, mas pediu a vida de uma outra forma. E o Senhor faz isso com a gente hoje também. Nos ajuda a ter clareza de como que o Senhor pede a nossa vida. E a ter coragem de perder, de escolher perder, para que a gente possa ganhar a alma da gente. Peço que o Senhor tenha uma semana abençoada para a gente, uma semana de clareza, uma semana de crescimento. Nos ajuda a viver na prática essas coisas que a gente leu e aprendeu aqui nessa noite. Peço que o Senhor leve a gente em paz para casa, que o Senhor livre a gente de todo mal. E não deixe a gente cair na tentação de ganhar aquilo que vai nos fazer perder. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.